Olá, meus amigos. Boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos. Continuamos nosso trabalho aqui, nesse lugar maravilhoso que é o Aterro do Flamengo, nessa tarde maravilhosa, dando continuidade ao assunto do vídeo anterior. A influência do nosso amigo Ed Van Halen, sua banda, na música e no mundo. Certo? Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui no canal. Por favor, deixe o seu like, os seus comentários. Compartilhe os vídeos com a família e os amigos. Ative o sininho de notificações e clique na nossa playlist para ter acesso a novo conteúdo todas as semanas. Tá bom? Muito bem, meus amigos. Estávamos falando do nosso amigo Ed Van Halen e a tremenda revolução que ele causou na música e no mundo, certo? Muitos guitarristas foram influenciados por ele e seus malabarismos na guitarra, sua técnica e todo o seu profundo conhecimento na parte aí de, digamos assim, de hardware da guitarra. O quanto ele mexia na guitarra, nos captadores, nos amplificadores e assim por diante, certo? Era um músico que não ficava preso apenas à composição, né? Ele entendia de tudo, guitarra, teclados, também, sabe, tinha profundo conhecimento como luthier, sabe? E quando estávamos falando aí do Echoplex, que ele usava muito, eu lembro até que até o próprio Vinnie Vincent, que passou pelo Kiss, como nós havíamos falado, o Vinnie Vincent também usava muito o Echoplex, principalmente na carreira solo, certo? Então é inegável a influência do trabalho do nosso amigo Ed Van Halen em relação aos outros músicos e ao estilo, né? Ele impôs um estilo, sabe? Nos anos 80, todas as bandas queriam ter um guitarrista solo na onda do Ed Van Halen. Inclusive, como eu havia dito, inclusive o próprio Kiss, certo? Que com a saída do Ace Frehley, ele queria um guitarrista com esse estilo moderno, bem na onda do que o Ed fazia nessa época, certo? Muito bem. Como todos sabem, com a saída do David Lee Roth, tivemos a entrada do Sammy Hagar. Então a banda ganhou um cantor de verdade, com grande alcance vocal, certo? Mas eu acho, e muita gente concorda comigo, que a banda perdeu aquela irreverência, sabe? Perdeu de certa forma em performance de palco, na alegria, na animação, porque é inegável que o nosso amigo David Lee Roth era e é um showman, enquanto o nosso amigo Sammy Hagar é um cantor, é um bom cantor, certo? Na verdade, não quero ser injusto, ele era e ele ainda é um ótimo cantor, mas não tinha e não tem a performance de palco do David Lee Roth, certo? Então, por isso eu uso essa expressão, né? A banda perdeu um showman e ganhou um cantor, certo? Então tem gente que gosta, tem gente que não gosta, certo? E nesse sentido, claro que me interessa muito a sua opinião. Comenta aqui embaixo qual fase do Van Halen você prefere, se é com o David Lee Roth ou com o Sammy Hagar, certo? Mas essa mudança não significou fracasso, muito pelo contrário. A fase do Van Halen com o Sammy Hagar teve ainda mais sucesso em venda de discos, de turnê e assim por diante, certo? O 5150, que marca a entrada do Sammy Hagar, foi um sucesso, embora com uma sonoridade mais voltada para o rádio. O disco seguinte, o OU 812, ainda mais radiofônico, certo? E isso só foi mudar com a chegada daquele álbum vermelhinho, né, o FUCK,
né? Porque eu não vou falar a palavra toda para não ser mal educado, certo? Que tinha lá um significado por extenso lá, for unlawful carnal knowledge, certo? Esse disco sim, sabe? Esse disco tinha músicas que estouraram no rádio também, só que com uma sonoridade bem pesada. Esse disco é sensacional, sabe? Não poderia ser diferente, porque foi produzido pelo Andy Jones, certo? Então, meus amigos, já que falamos do Andy Jones, estamos falando aí de produtores, né? Falar do Andy Jones, do Bob Ezrin e do Ed Kramer, entre outros, é covardia, porque eles trabalharam com os melhores artistas de rock and roll de todos os tempos, para dizer o mínimo, certo? Então, esse disco vermelho, sim, ele muito bem gravado, claro, muito bem composto, muito bem produzido, uma sonoridade pesada, orgânica, sabe? Ele é todo perfeito, som de guitarra, baixo, bateria, sabe? O Sammy cantando muito bem, ele sempre cantou muito bem, certo? E esse disco resultou em uma turnê de muito sucesso nos Estados Unidos, e a turnê resultou no disco ao vivo, no Right Here, Right Now, que também é excelente. Sabe, é um disco maravilhoso. Na minha opinião, eu tenho esse disco como um dos melhores discos ao vivo de todos os tempos, assim como a live do Kiss. Para mim é a mesma vibe, digamos assim, sabe? Aquele barulho do público, o som cru da guitarra do Ed, a bateria do Alex também com som ótimo, o som do baixo do Michael Anthony. O som do baixo do Michael Anthony nesse disco da capa vermelha, meu Deus do céu, dá medo o som do baixo, de tão violento que é. Certo? A época que ele usava Music Man, contrabaixos, né? Music Man, com os amplificadores da Ampeg, aquele Ampeg SVT. Se não me engano, ele usava o SVT2, que inclusive tem um botãozinho de drive, que o Billy Sheehan também usava esse amplificador, sabe? O timbre do contrabaixo nesse disco e no disco ao vivo é simplesmente incrível, sabe? Não é aquele baixo dos discos anteriores aí do 5150, do OU 812, que tem um som aí mais sintetizado, sabe? Diria até, né? É um som assim meio plástico, como eu falo aí, pasteurizado, sabe? Então no disco vermelho e no disco ao vivo o som é maravilhoso, sabe? Muito bom, sabe? Não tem palavras assim para melhor qualificar esses discos, sabe? Perfeito, sabe? Como todos sabem, depois do disco ao vivo tivemos o Balance, que também tem uma sonoridade incrível. E depois disso a situação desandou, né, meus amigos? Desandou. Depois disso o Sammy Hagar saiu da banda, ou como ele disse, como ele costuma dizer, saíram com ele da banda, certo? Tivemos a chegada lá do Gary Cherone, que também é um excelente cantor, mas não deu certo na banda, sabe? Não deu certo. Também teve a infelicidade de entrar na banda numa fase ruim, certo? Embora o disco lá com o Gary, aquele Van Halen 3, é um disco também muito bem gravado, muito bem produzido, né? Com os timbres assim assustadores de tão bom. Novamente, o som do baixo do Michael Anthony nesse disco é de dar medo, de tão bom que é, grave, pesado, sabe? E claro, falar da guitarra do Ed e da bateria do Alex é covardia, certo? Sempre muito bem produzidos. E o Michael Anthony falava muito isso, que a guitarra do Ed tinha as frequências assim tão abrangentes, sabe? Que era até difícil colocar muita coisa por trás do que ele tocava, sabe? Colocar uma segunda guitarra, uma linha de teclados,
sabe? E porque só a guitarra dele preenchia a música, sabe? E lógico, o Michael ficava ali atrás costurando, né? Ficava o baixo e bateria atrás. Eu entendo isso que o Michael fala, porque eu tenho essa mesma impressão quando eu ouvi o Randy Rhoads tocando com o Ozzy, sabe? O Randy Rhoads também tinha essa qualidade. Ele tocando na banda, como vocês sabem, uma guitarra só, certo? O Ozzy sempre deu preferência assim para bandas assim com apenas um guitarrista na formação, certo? O Randy Rhoads também tinha essa qualidade, na minha opinião. Ele costurava a música de uma forma tão completa, sabe? Fazia os acordes ali quando o Ozzy estava cantando, né? Quando é a hora do cantor, ele fazia a harmonia ali, os acordes, o acompanhamento. E quando o cantor para, ele fazia uma firula ou então fritava no solo, né? E ele costurava a música de uma maneira assim tão bonita, tão completa, que não ficava buraco no som, sabe? Eu acho sensacional essa qualidade. E admiro muito os guitarristas que têm essa qualidade. Na verdade, isso não é qualidade, isso é um dom. Porque né, os amigos sabem o que eu quero dizer. Tem muito sujeito por aí que não é guitarrista, né, meus amigos? É tocador de guitarra, sabe? E o amigo, a hora que vai fazer o solo, ele não sabe trabalhar se não tiver uma guitarra base atrás. Se ficar só o contrabaixo atrás dele, ele se enrola, certo? Mas isso é minha opinião, né? Tá bom? Então sabe? Já que falamos aí sobre os três cantores, o Gary Cherone, como todos sabem, também desenvolveu um trabalho de muito sucesso lá com o Extreme, certo? Do sensacional Nuno Bittencourt, também um grande guitarrista, também um grande cantor, certo? Mas como eu disse, entrou na banda numa fase que não era das melhores, né? Então não foi para frente o trabalho, né? O projeto todo. O que fica mais evidente são as duas fases, com o David Lee Roth e com o Sammy Hagar, certo? Mas independente disso, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre qual fase você mais gosta, o que você acha aí a respeito do Gary aí, que foi o que teve menos tempo aí na banda, tá bom? Pessoal, como sempre, pro vídeo não ficar muito longo, não ficar cansativo, eu vou ficar por aqui, tá bom? Então você deixa o seu like, deixa os seus comentários, escreve aqui embaixo, né, a sua opinião a respeito, que para nós aqui é sempre muito importante, tá bom? E vamos dar continuidade aos trabalhos aí e trazer mais novidades e outras bandas para vocês, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.